pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à Rádio IEF, o podcast que mistura ciência, esporte e muita história boa para contar. Aqui falamos sobre comunicação científica e esportiva da Universidade Federal de Alagoas e estamos aqui para promover cidadania e espalhar conhecimento de um jeito leve e descontraído. Esse podcast é uma produção do grupo de pesquisa Remix, Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do Instituto de Educação Física e Esporte, o IEF. E olha só, ele é feito por monitores de atividade e práticas corporais com informação do programa Esporte na UFAL. Tudo isso rola com o apoio de 2 bolsas institucionais de graduação, graças ao edital 05 de 2024. Nessa temporada 2025, vamos trazer uma série de episódios sobre projetos incríveis que rolam dentro do nosso instituto, o IEF. Vamos mostrar a origem, a história, os objetivos e o dia a dia de docentes, estudantes e da comunidade que participa desses projetos. E hoje, no nosso primeiro episódio, vamos falar de um projeto que tem transformado a vida de jovens atletas alagoanos, o FCT, Fábrica Coletiva de Talentos. Então, vamos conhecer um pouco dessa história inspiradora? E aí, galera? Hoje vamos mergulhar no mundo do esporte, inclusão social e educação. E para isso, trouxemos um convidado especial, o professor Dr. Igor Spinelli, que faz parte do projeto FCT há quase 11 anos. Mas antes de tudo, quem é Igor Spinelli? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quem é Igor Spinelli? Eu sou professor substituto aqui do IEF UFAL, sou técnico e um dos coordenadores do FCT junto com o professor Gustavo. Também atualmente estou como técnico da equipe universitária de vôlei aqui da UFAL. Só isso, né? Só um pouquinho assim, nada demais. Ah, para, Igor. Nada demais. O cara tá há 11 anos transformando vidas através do esporte. Ele entrou no projeto em 2013, um ano depois da criação do FCT, e desde então tem sido um dos pilares dessa iniciativa. E aí, Igor, conta pra gente, como surgiu o FCT? Qual foi a ideia por trás desse projeto? Em 2012, o professor Gustavo teve a ideia, juntamente com o professor Fernando de Oliveira, lá da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, de implantar um projeto através da Lei de Incentivo ao Esporte aqui no estado. E essa ideia de implantar esse projeto dentro da Universidade Federal aqui de Alagoas foi uma ideia muito interessante, só que ela começou com um foco só no atletismo, e aí o projeto acabou sendo recusado pelo governo federal. Mas 1 ano e meio, 2 anos depois, o projeto foi novamente submetido e em 2014 ele foi aprovado e entrou em ação. Foi quando eu fui convidado para vir para cá para mover o FCT. E aí a gente conseguiu essa aprovação do projeto, mas não somente com atletismo, mas juntando outras modalidades, como o basquete, o handebol, o voleibol. E diga-se de passagem, deu muito certo. E aí vocês vão entender um pouquinho mais dessa história nossa agora. E quais são os principais objetivos do FCT? Bom, como eu tinha dito, deu muito certo a ideia do FCT. A gente tem o objetivo de descobrir talentos esportivos e encaminhar esses atletas para oportunidades profissionais maiores. Então, tentar colocar esses meninos em outros clubes, de preferência em estados maiores, com opções maiores e oportunidades para se crescer profissionalmente dentro do esporte. No início, como eu tinha dito, o FCT tinha basquete, tinha handebol, tinha voleibol, tinha atletismo. Hoje, nós estamos focados somente no voleibol e o nosso objetivo principal é descobrir talentos. Mas, como na educação física todos sabemos, nem todo mundo está apto a ser um profissional das modalidades. Então, os atletas que passam pelo FCT passam com esse primeiro objetivo de descobrir talentos, mas também não só ele. A gente tem um cunho educacional muito interessante, que é aproximar esses meninos da universidade, para que eles conheçam mais um pouco do trabalho de alguns cursos do ensino superior e pensem em cursar o ensino superior como futuro profissional também. Então, ou ele vai virar um talento e também estudar e pensar no futuro profissional também ali, mas jogando voleibol profissionalmente, ou ele vai estar mais perto da universidade, quebrar alguns paradigmas que a gente tem de achar que a universidade não é para mim, que a universidade tem seus problemas, que não é legal cursar, entre outros fatores, mas tentar se aproximar e conhecê-la de verdade e pensar no ensino superior como um futuro profissional para ele. Acho que esses nossos objetivos são os principais e hoje a gente tem vários exemplos. Nesse último final de ano agora, de 2024 para 2025, tivemos 4 alunos aprovados em clubes maiores em Minas Gerais,
foram embora agora no começo do ano, sem contar com vários atletas que ao longo desses 11 anos estão entrando para o ensino superior, em cursos não somente na Universidade Federal, em várias outras também, mas também aqui na UFAL, como fisioterapia, nutrição, aqui no nosso próprio curso de Educação Física, meteorologia, entre vários outros cursos que nós já temos alunos do FCT aprovados em instituições de ensino superior. E como o FCT tem transformado a vida desses jovens? Cara, é incrível. Muito atleta nem pensa em cursar o ensino superior. Até mesmo antes de virar atleta, você para conversar com algum desses meninos e eles não têm essa visão de cursar o ensino superior. Eles têm alguns preconceitos com a Universidade Federal sobre questões de muita greve, de atrasar para se formar. Alguns, como o próprio nome diz, preconceitos, sem conhecer realmente como funciona. E aí, ao entrar para o projeto, eles começam a participar para ter os treinamentos, para ter aquela vivência dentro do esporte, mas também para vivenciar a universidade, para vivenciar a UFAL. Então, eles participam de palestras, projetos de iniciação científica, fazem partes de tese de doutorado, de dissertação de mestrado, de trabalho de conclusão de curso, de PIBICs, entre outros projetos interessantes que são feitos com eles e para eles, e isso acaba abrindo a cabeça desses estudantes. Além de outras vivências que eles têm, né? Como o FAO de portas abertas, que eles passam conhecendo os cursos dentro da universidade, a SBPC, que veio para o FAO há alguns anos, esses alunos puderam vivenciar e conhecer um pouco mais de uma prática dos cursos que eles têm interesse pelo ensino superior e que eles vão abrindo interesses aos poucos. Então, esses alunos depois entram para a universidade e acabam também se tornando monitores de volta no projeto, seja ele ainda durante a graduação ou como profissionais também dentro do ensino superior. Além disso, a gente tem também aqueles que seguiram carreira como atleta, né? Carreira no esporte, se profissionalizando, ir embora e tentando mandar esses atletas para fora aqui, como é o caso que eu já tinha comentado dos 4 que a gente mandou para Minas Gerais no final do ano agora, que foram embora agora na metade de fevereiro, finalzinho de janeiro mais ou menos, e estão jogando em grandes clubes, né? Que a gente tem por aí, como por exemplo o Praia Clube, o próprio Itapajipe, lá em Minas Gerais, entre outros clubes aí, que a gente tem contato e conseguiu colocar esses meninos para fazer algum teste e serem aprovados, né? E como foi o começo de sua jornada no FCT, Igor? Essa pergunta sobre a minha trajetória no UFCT é bem interessante, porque eu fui um cara que sempre gostei de esporte, mas não era o praticante. Eu sou de uma cidade muito pequena que não tinha muita oportunidade de praticar. E quando eu entrei na minha primeira graduação, eu vi o esporte de mais de perto, com atletas, e aquilo foi me encantando. E ao final de 2013, eu me formei na primeira graduação, né, no bacharelado em Educação Física, e no comecinho de 2014 eu recebi o convite do professor Gustavo e a indicação do professor Fernando de Oliveira para vir para Maceió mover o FCT. Isso eu tinha acabado de me formar, era uma oportunidade interessante, aqui com mestrado na nutrição, eu me interessava muito pela nutrição, falei, pô, vou seguir e vai ser interessante para mim. E aí, esse projeto do FCT, ele se tornou meio que uma forma de oferecer aos jovens o que eu não tive, o que eu não tinha na minha cidade, que era uma cidade muito pequena. Então eu falei, o pessoal não precisa passar pelo que eu passei e ralar o que eu ralei, eles precisam de alguém para estar ali, para incentivar e para fazer eles pensarem de uma outra maneira no futuro deles, seja como profissional esportivo, ou seja como um ensino superior, cursando o ensino superior para tentar pensar no seu futuro, né? E na graduação eu descobri essa paixão e eu pude mudar a realidade de muitos meninos aqui dentro do FCT. E ver algum deles se profissionalizando e crescendo, cara, é surreal. É surreal. O esporte é uma ferramenta poderosa de mudança, principalmente para quem vem de realidade mais carente, como é o meu caso, e de muitos atletas que passaram pelo FCT, né? E quais são as principais conquistas do FCT ao longo desses 10 anos? Bom, são 11 anos, né? 11 anos não são 11 dias. Então, a gente tem bastante conquistas pontuais e gerais também dentro do FCT. Eu gosto muito de destacar os atletas que saíram, que foram para clubes maiores e que
se tornaram, tiveram, né, uma oportunidade de crescer profissionalmente no esporte. Mas não só isso, né? A gente tem hoje mais de 110 atletas ou ex-atletas do UFCT aprovados no ensino superior. Atletas aí também que se profissionalizaram e jogaram em clubes e outros estados ou estão jogando até hoje. E muitos dos atletas também, além de passar pelo UFCT e de entrar para o ensino superior, hoje a equipe universitária de voleibol da Universidade Federal de Alagoas é composta em cerca de 90% por atleta ou ex-atletas do UFCT. E isso é uma conquista poderosíssima, vamos dizer assim, né? Surreal também, de certa forma. O maior desafio é manter o projeto ativo, é buscar recursos, é ampliar o impacto na vida desses jovens e, diga-se de passagem, a gente está tomando uma proporção com o UFCT que tanto eu quanto o professor Gustavo consideramos uma proporção gigantesca. Hoje, já tem atletas de outros estados procurando o UFCT para vir jogar aqui. Esse ano na seletiva teve atleta de Minas Gerais que veio fazer seletiva com a gente, para vocês terem uma ideia. Pernambuco vem para cá, Sergipe quer vir para cá, interior de Alagoas, eu tenho vários atletas hoje, não só de Maceió. Tem atleta de Viçosa, tem atleta de Rio Largo, tem atleta de Paripueira, tem atleta de São Sebastião, lá perto de Arapiraca, tem atleta de Arapiraca que está junto com a gente. Então, é uma rede muito grande que o UFCT se tornou para tentar mudar a realidade desses jovens. E eu acho que essas conquistas pontuais são as mais válidas. É eles enxergarem que existe uma possibilidade diferente de vida, que nem todo mundo precisa ter aquela possibilidade de vida que é ralando diariamente e sofrendo para conseguir o mínimo que a gente pode ter, mas conhecendo outras opções, outras realidades de como se chegar em um futuro profissional, né? Então, muitas vezes esses alunos vêm saindo do ensino médio com uma cabeça muito incerta, com aquele peso de o que fazer agora da minha vida. E o UFCT ajuda eles a abrir um pouquinho mais essa cabeça e enxergar um futuro com um pouco mais de facilidade ali dentro da proposta, né? O que você diria para quem quer apoiar ou conhecer um pouco mais sobre o UFCT? Bom, para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do UFCT, eu digo que venha conhecer o projeto. Basicamente é isso. Gente, a gente tem o nosso Instagram, que é @fct_if_ufal. A gente tem o meu telefone pessoal, 829-9951-9142. Tem o meu e-mail pessoal, que é h-spnelli@hotmail.com. É só mandar uma mensagem, é só vir conhecer um pouco mais do projeto. A gente precisa de apoio para que esse projeto continue, transformando vidas aqui na realidade de Alagoas e também do interior de Pernambuco, do interior de Sergipe, da Bahia, que já vem para o UFCT também e estão procurando para entrar e participar junto com a gente, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho lindíssimo que o UFCT vem fazendo e crescendo cada vez mais, né? Atingindo um patamar aí que é imensurável, eu diria. Eu acho muito lindo o que a gente faz, como a gente faz e de que forma a gente pode fazer tudo isso. E aí a gente precisa de mais apoio, precisa de mais gente para poder auxiliar esse projeto continuar crescendo, né? Hoje no UFCT eu sou voluntário, ex-atletas ou atual atleta do UFCT, mas que fazem ensino superior, também são voluntários como monitor. A gente não tem bolsa hoje para continuar, mas a gente pretende continuar esse trabalho. Mas para isso a gente precisa do apoio de vocês. Então fica aí os nossos contatos, o nosso Instagram, mais uma vez, @fct_if_ufal, tá? Fica aí o nosso Instagram para vocês conhecerem um pouco mais e vir participar e conhecer um pouquinho mais dessa ideia gigantesca que é o UFCT. Acho que é um sonho, quase que uma utopia, poder fazer parte desse projeto e poder fazer esse projeto ser o que ele é hoje. Eu queria agradecer, claro, a todos vocês por poder mostrar um pouquinho do que é o UFCT aqui nesse podcast junto com vocês e eu espero que a gente consiga elevar cada vez mais esse nome, elevar o nome da universidade, elevar o nome do IF, até porque o UFCT é o IF, faz parte do IF e está integrado junto com ele. E a nossa ideia é que a comunidade esteja junto com a gente. Obrigado pelo espaço que vocês me deram, tá? Que é isso, Igor. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade e participação nesse podcast. Nós agradecemos imensamente pelas informações e pelo tempo que você nos forneceu. E assim encerramos nossa conversa com o professor Igor Spinelli, que nos contou um pouco sobre a trajetória inspiradora do UFCT,
um projeto que une esporte, educação e inclusão social e que, ao longo de 10 anos, tem transformado vidas, descobrindo talentos e também abrindo portas para um futuro cheio de possibilidades. Ah, e antes de ir embora, temos uma mensagem especial do professor doutor Gustavo Gomes de Araújo, o idealizador do FCT, que respondeu algumas perguntas que enviamos para ele. Olha só o que ele falou. A primeira pergunta foi sobre o nome FCT, que remete à ideia de uma fábrica. Será que isso sugere uma produção em massa e, de certa forma, uma possível desumanização dos atletas? Ou será que a noção de fábrica pode ser interpretada como um espaço de construção, educação e formação de novos talentos? O nosso amigo Cleiton, participante aqui da rádio, irá reproduzir as falas do Gustavo, beleza? Olá, Lucas. A palavra fábrica precede duas palavras de respeito ao ser humano e à individualidade, excluindo aí, no meu ponto de vista, a interpretação negativa. Além disso, a palavra coletivo significa que pertence e respeita várias pessoas e seus propósitos em harmonia. E talento significa respeito à aptidão inata de cada sujeito. Nesse sentido, a fábrica busca identificar e respeitar quem apresenta talento ou não, direcionando a outras atividades intelectuais. Por exemplo, mais de 110 ex-atletas cursaram ou cursam ensino superior, e poucos se tornam atletas de alto rendimento. E sobre a dupla carreira? Como a literatura tem abordado essa questão? Quais são os desafios e benefícios desse modelo para os atletas? A dupla jornada, ela sempre existirá. O jovem, ele sempre buscará preencher seu tempo com algo, seja o atleta estudando ou ficando em casa, né, trabalhando, jogando videogame, usando as redes sociais ou então na rua mesmo. E eu penso que a combinação de esporte e educação é uma das mais eficientes, uma vez que o esporte é sociedade, é educação, disciplina, lazer, cultura, saúde e também respeito. Não existe nenhuma outra atividade tão atrativa e completa como o esporte para os jovens. Se bem administrado, o esporte e a educação, eles se retroalimentam positivamente e potencializam o desenvolvimento de ambos. E aí, galera, gostaram das respostas do professor Gustavo? Ele trouxe uma visão super interessante sobre o FCT e a importância do esporte na vida dos jovens. E para você aí que deseja mais informações sobre o FCT ou deseja entrar em contato com algum membro da equipe, a gente vai estar deixando o número do WhatsApp e o Instagram. O número do WhatsApp é 0829 9951 9142. E o Instagram é @FCT_F_UFAL. Caso você deseje falar com alguém da equipe presencialmente, você pode entrar em contato com o Igor ou com algum outro membro do FCT lá no Complexo Esportivo, especificamente no ginásio poliesportivo da UFAL. Esse daí ele fica próximo à entrada, próximo ao portão principal, ou então no estádio universitário, que é o local de treinamento da equipe. Quanto aos horários, para a equipe sub-16, o horário de treinamento ele é às 16 horas das terças e das quartas, e para a equipe sub-21, o horário é às 18 horas das quartas e das sextas. O público-alvo são adolescentes de 13 e de 20 anos, e caso você deseje ingressar na equipe, você pode entrar em contato através dos canais oficiais que já foram citados aí anteriormente, tanto o WhatsApp quanto o Instagram, ou então participando da seletiva, do processo seletivo que o FCT oferta para a comunidade universitária. E é isso, pessoal. Agradecemos também ao professor Gustavo por compartilhar esses insights valiosos. E se você curtiu o episódio, não esquece de compartilhar com os amigos e nos seguir nas redes sociais. Encerramos por aqui mais um episódio do Me Conta Aí Rádio IEF. Este episódio foi produzido pelos monitores Morgana Stephanie, Lucas Mateus e Cleiton dos Santos, do programa Esporte na UFAL, na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta enviar no e-mail radioifufal@gmail.com. Ficamos por aqui e até a próxima.